Já tentou orar, mas as palavras simplesmente não vieram? Você está cansado demais para formar uma frase direita. Seu coração pesa tanto que até respirar parece difícil. Talvez você esteja aí, sozinho, sem saber se Deus ainda escuta. Se esse é o seu lugar hoje, então essa história é para você. Porque ela começa exatamente ali, na madrugada mais escura da vida de alguém que já não tinha mais forças para nada. Era madrugada quando ele acordou suando frio. Seu coração batia como se quisesse escapar do peito. Havia algo ali, pairando sobre ele. Não era apenas o silêncio. Era um vazio tão profundo que parecia respirar junto com ele. Ele tentou rezar, como sempre fizera, mas as palavras simplesmente não vinham. Não havia força nem mesmo para formar uma frase coerente. Só havia dor, confusão e medo. Sentiu-se abandonado, como se Deus tivesse fechado os olhos para seu sofrimento. E pela primeira vez não sabia como voltar. Naquela escuridão, tudo o que restava era a certeza de que já não tinha forças para lutar. Tinha perdido muito nas últimas semanas. Amizades, empregos, sonhos. Até mesmo a vontade de seguir adiante. Ele olhou para o teto e perguntou: "Alguém está me ouvindo?" Nenhuma resposta, nenhum sinal. Só a noite, pesada e imensa. Mas, mesmo assim, algo dentro dele insistia em gritar. Um grito mudo, sem som, mas cheio de dor. Foi nesse momento que ele percebeu. Talvez essa também fosse uma forma de oração. Ele levantou e caminhou até a janela. O céu estava escuro, sem estrelas, como se até elas tivessem desistido de brilhar. Ele apertou os punhos, sentindo a própria impotência. "Por quê?" Foi a única palavra que conseguiu pronunciar. E repetiu, baixo, quase um sussurro. "Por quê?" Aquilo não era uma pergunta qualquer. Era um clamor. Era tudo o que ele tinha. Naquele instante, percebeu que não precisava ter respostas para falar com alguém. Que não precisava estar bem para pedir socorro. Que às vezes a maior oração é simplesmente admitir que não temos mais nada. E ele chorou. Sozinho, em silêncio, mas não tão sozinho assim. Havia dias em que ele fingia estar bem. Sorria nos lugares certos, respondia com frases prontas, fazia piadas vazias só para não assustar os outros. Mas por dentro, tudo desmoronava. Cada passo era um esforço. Cada respiração, uma batalha. As pessoas diziam coisas como: "Vai passar, Deus está contigo, confia no plano dele." Mas ele não conseguia entender onde estava esse plano. Parecia que todas as portas tinham sido fechadas, todos os sinais apagados. E ele, lá, tentando segurar as rédeas de uma vida que parecia fugir das mãos. Às vezes, ele tentava escrever, colocar no papel o peso que carregava. Mas as palavras saíam tortas, incompletas, assim como ele. Então, desistia. Guardava tudo dentro e rezava com o coração partido, mesmo sem saber como. Foi numa dessas noites que ele decidiu não orar com palavras. Simplesmente ficou quieto. Fechou os olhos e deixou tudo vir à tona. A dor, o medo, a dúvida, a raiva. Deixou sair tudo, como se seu coração fosse uma represa prestes a explodir. E naquele silêncio, sentiu algo diferente. Não foi um milagre visível. Não houve luz ou voz do céu, mas houve presença. Uma sensação de que alguém estava ali, ouvindo, mesmo sem dizer nada, mesmo sem entender. Foi como se naquele abismo ele não estivesse completamente sozinho. Talvez, pensou, essa seja a verdadeira oração. Não a busca por respostas, mas a coragem de entregar a dor. E ele, pela primeira vez, permitiu-se ser sincero com sua própria alma e com quem talvez ainda estivesse ouvindo. Ele começou a entender que, mesmo nas horas mais escuras, havia um tipo de comunicação que ia além das palavras. Era um grito silencioso, um gemido sem som, uma entrega que vinha do âmago da alma. Ele não tinha versículos decorados, não tinha frases bonitas para dizer. Tinha apenas a verdade, e aquilo parecia suficiente. Porque mesmo que ninguém entendesse, mesmo que todos julgassem, ele sabia que havia alguém que não exigia discurso perfeito,
apenas sinceridade. Ele aprendeu que a fé não precisa ser apresentável nem organizada. Às vezes, ela é bagunçada, dolorida, incerta, mas é real. E foi nessa realidade que ele encontrou um pouco de alívio. Não porque suas circunstâncias mudaram, mas porque ele aceitou que podia vir como estava. Sem máscaras, sem mentiras, com toda a fragilidade humana. Ele não esperava por milagres, nem mesmo por conforto imediato. Só queria ser ouvido. E descobriu que, mesmo quando não havia palavras, Deus ouvia o que o coração gritava. E isso, de alguma forma, trouxe paz. Não uma paz que tirava a dor, mas que dava sentido ao sofrimento. Começou a perceber que não precisava ter tudo sob controle para continuar. Bastava trazer tudo para dentro daquela conversa silenciosa. Ele falava com o vento, com a noite, com as paredes do quarto. E, sem perceber, estava falando com alguém. Alguém que não o condenava por sentir tanto, que não o punia por duvidar. Alguém que o deixava ser humano. E aos poucos, ele foi recuperando o fôlego. Não o da força, mas o da fé. A fé de que, mesmo na escuridão, ele não estava abandonado. Aquelas noites começaram a se tornar parte do seu processo. Ele não fugia mais da dor. Encarava-a de frente. E ao invés de tentar calar o coração, deixava-o falar. Ele descobriu que muitas vezes, a melhor maneira de orar é simplesmente chorar, ou gritar, ou cair de joelhos sem dizer nada. Que a sinceridade, mesmo que vinda da angústia, é uma forma de conexão. E por mais que não entendesse tudo, sentia que estava sendo ouvido. Não por mérito próprio, mas por misericórdia. E isso o mantinha vivo. Mantinha a fé, mesmo que pequena, mesmo que frágil. E ele começou a ver outras pessoas com outros olhos. Entendeu que todos têm suas próprias batalhas. Que todos, em algum momento, ficam sem palavras. E que, talvez, o maior serviço que podemos prestar uns aos outros é reconhecer a dor sem tentar apagá-la com frases prontas. É ouvir, mesmo sem ter respostas. É amar, mesmo sem compreender. Ele passou a compartilhar isso de forma discreta com quem estava perto. Não com discursos, mas com atitudes. Com olhares que diziam, sei que você também está sofrendo. Com gestos que transmitiam, não precisa fingir que está tudo bem. E assim, viu que não estava tão sozinho quanto imaginava. Havia tantos outros ali no escuro, buscando um fio de luz. E ao invés de oferecer soluções, ele oferecia escuta, oferecia espaço, oferecia a mesma graça que havia recebido. E com isso, sua própria ferida foi cicatrizando. Não completamente, mas o suficiente para que ele pudesse continuar andando. Não com passos firmes, mas com direção. E com o tempo, foi retomando a coragem de crer que, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, Deus estava ali. No meio da tormenta, no silêncio da alma, na honestidade da dor. E ele aprendeu que, às vezes, a maior verdade que podemos trazer a Deus é justamente nossa fraqueza. Que a oração verdadeira nem sempre é a que está nos livros, nem a que recitamos de memória. Muitas vezes, é o choro que sai sem querer, o grito que não tem palavras, a pergunta que não tem resposta. E que isso também é falar com Deus. Que Ele não espera a perfeição, espera a sinceridade. E que mesmo quando não conseguimos dizer nada, Ele ouve o coração. Porque Ele conhece cada batida, cada suspiro, cada lágrima. E mesmo em nossos momentos mais vazios, Ele não nos abandona. Porque mesmo quando não vemos Sua mão, ela continua estendida. Mesmo quando não ouvimos Sua voz, Ele continua falando. E mesmo quando achamos que não valemos nada, Ele continua nos amando. E foi então que ele lembrou de uma antiga escritura que, por anos, ignorara. Um salmo que falava exatamente disso. Um salmo escrito por alguém que também não tinha palavras. Que gritava em dor, em desespero, em solidão. E que mesmo assim, dirigia suas palavras a Deus. Era o Salmo 88. Um dos poucos salmos que termina sem consolo, sem promessas,
sem vitória, apenas com dor, mas com uma certeza: Deus ouviu. O salmista clama: Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite te suplico diante de ti. Salmo 88, 1. E mesmo sem resposta, ele continua falando, porque mesmo na escuridão, ele sabe que alguém está ouvindo. Medite sobre este salmo. Deixe que ele toque sua alma. E se hoje você também não tem palavras, saiba que isso também é oração. Aqui, você é seu próprio templo. Você é seu próprio pastor. Compartilhamos aqui as lições de Cristo, longe dos falsos profetas e da religiosidade vazia. Sua contribuição, caso queira realmente disseminar a palavra de Deus, é simples. Assista até o final, se inscreva e compartilhe. Juntos vamos propagar a fé verdadeira.